nosso culto, todos estamos envolvidos na adoração, no louvor do Senhor. E para que esse culto possa trazer o devido efeito de edificação nas nossas vidas e de adoração ao Senhor, é necessário que cada um de nós se consagre. Então eu gostaria que tivéssemos um momento de oração, onde você possa estar se colocando diante do Senhor, colocando os seus impedimentos. Se está se sentindo distante, a mente longe, consagre, se coloque aos pés do Senhor, que Ele possa operar em nós pela sua palavra. Oremos todos. Senhor, queremos prender nossas mentes aos teus pés para podermos ser iluminados pelo teu Espírito e recebermos o teu ensino. Precisamos, Senhor, nosso coração purificado e plenamente conectado a Ti, para que o nosso louvor possa chegar com uma aroma suave. Que esses momentos de cânticos não sejam apenas cânticos por si mesmos, mas sejam letras que correspondam à nossa adoração a Ti. Você está meditando no que estamos cantando com temor e verdadeira adoração ao único Deus e Senhor de nossas vidas. Que possamos desfrutar não apenas de momentos agradáveis, mas momentos de reflexão e até mesmo de administração pela Tua palavra, para podermos progredir na fé, crescermos e satisfazermos a Tua vontade. Assim nós estamos orando, certos da Tua presença, da Tua vontade e da Tua bênção. No Teu nome, Jesus. Amém. Até a ser
enfrentar a luta diária nessa semana que se inicia. Peço a Ti, Pai, pelos irmãos que não puderam estar aqui, por aqueles que estão adoecidos, Senhor, que passam por tormento, Pai. Que a Tua palavra e o Teu grande amor, Pai, seja derramado sobre eles. Em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador, Pai, agradeço. Digo amém, Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, em ti comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoas dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, em ti comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Davi fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais essa rica oportunidade de estar aqui reunido em teu nome. Eu te peço, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar derramando bênção sobre cada um aqui, sobre o lado de cada um. Que eu te peço agora, meu Pai, visite meus dois irmãos que estão lá naquela cena, que o Senhor possa estar quebrando os milhões. Abençoa o pastor Davi, abençoa cada um de nós que estamos aqui. Eu te agradeço por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho
sacrifício, pela sua misericórdia, pela sua graça dispensada a cada um de nós. Ó Deus, abençoe a cada um de nós, aqueles que não estão aqui, ó Pai, que esse tempo possa ser um tempo de aprendizado, ó Deus, de comunhão e de louvor ao teu nome, Pai. Abençoe os dízimos, as ofertas, ó Deus, que serão apresentadas, que tudo que fizermos aqui, ó Pai, seja para honrar e glorificar o teu nome. Amém. Longe, longe do
adolescentes também. Você vai na varandinha. Eles vão lá. Leva um pouquinho? Então os adolescentes venham para frente também. Aí, tá com cara de sono ainda, rapaz. Tá ficando maior, forte ainda. Vamos orar então. Senhor, agradecemos o privilégio, Senhor, de podermos educar e encaminhar a Tua palavra para esses pequenos e para esses adolescentes. Usa, Senhor, a Maria na administração, o Léo, Senhor, que dirigidos, Senhor, pela Tua palavra, pela iluminação do Teu Espírito, possa comunicar a Tua vontade em toda a sua essência e verdade. E quanto a nós aqui, Senhor, que possamos abrir também a palavra com temor e tremor e tirarmos dela tudo aquilo que precisamos para nos fortalecer, revigorar de maneira a podermos nos colocar firmemente em Teus caminhos. Agradecemos o privilégio e exaltamos o Teu nome por tudo isso, por tudo é graça e misericórdia renovada. Em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos culto, hein? Tá calor? Parece que está embaçando. Está embaçando o óculos. Não vai adiantar. O calor está emanando de mim. Hebreus, capítulo 12. Isso. Vamos estar relembrando algumas coisas. Versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está dando para me ouvir? Para entender que eu estou louco ainda? Tá? 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Obrigado. Não sei se vai ser isso, por causa da capinha. Já estudamos esse texto e gostaria de lembrar alguns aspectos. Volta no mundo. Isso. Aqui nós temos que ter uma consideração com o exemplo maior que nós temos, Jesus Cristo. Para nós adquirirmos o quê? Perseverança na fé. Aliás, para o nosso tema hoje. Perseverança na fé.
Perseverança na fé. E para nós reagirmos adequadamente, aos desafios que temos na nossa fé, e são muitos, e todo dia, nós precisamos, vamos lembrar, olhar para os vencedores, que são os heróis na fé do capítulo 11, olhar para si próprio, para verificar como que está a nossa intimidade, nossa comunhão com Deus, nos aproximarmos dele, e olhar para o Senhor Jesus, que já concluiu a carreira da fé, a corrida da fé. Vamos lembrar que tudo precisa ser trabalhado como se estivéssemos numa arena, numa corrida, numa batalha. A perseverança na fé, ela depende das disciplinas de Deus. E as disciplinas de Deus são as provações que Deus coloca nas nossas vidas, para o nosso crescimento. O cenário de treinamento vai mudando. Ele sai da pista de corrida e vai para a arena de gladiadores. E da arena de gladiadores para o seio da família celestial. Note, o cenário vai mudando. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente, considerai, está vendo? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Considerai ele, para que nós não tenhamos fadiga, desmaiando em vossa alma. A ideia da pista de corrida, onde a pessoa está correndo e não está aguentando mais, está fatigada, está caindo. Essa é a condição que precisamos alcançar. Perseverança na fé. Esse é o assunto. 4. Ora, a nossa luta contra o pecado, a vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Ninguém está sendo testado até a morte. Mas aquele que é o Senhor Jesus, em quem nós temos que estar considerando, atentos, focados nele, ele suportou até o sangue. Por nós. Para sermos comprados pelo seu sangue. Sim. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então nós não devemos menosprezar as provas, as lutas. Tem aprendizado nelas. E se olharmos para nossas vidas, tem muitos momentos de provas, de lutas, de batalhas. Não devemos menosprezar isso. Devemos que nos agarrar à oportunidade de crescermos. Se aquilo está acontecendo, é porque eu preciso desenvolver alguma área da minha vida que aquilo está forçando eu refletir e me adequar. Ou porque eu estou reprovado e eu preciso me corrigir. E quando Deus põe a sua disciplina, as disciplinas de Deus para a nossa correção. 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Porque somos da sua família, já está indo para o seio da família. 7. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, se somos filhos, vamos sofrer correção. Agora, se não temos correção, se estamos vivendo em pecado e nada acontece, a questão é, somos filhos? Porque o texto está falando que os filhos são corrigidos. 8. Mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, meus filhos.
Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Embora hoje é meio de moda, né? Os filhos serem rebeldes e irreverentes aos pais, mas não era assim até pouco tempo atrás. E aí, se pais na carne existe respeito, quanto mais o Pai Celestial, maior respeito deve haver, maior submissão deve haver. 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, os pais terrenos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Essa perseverança na fé é para sermos participantes da sua santidade. E aí precisamos refletir. Se eu for fazer um check-up da minha vida, se eu for fazer uma análise detalhada, ponderar na balança de Deus, vai ser ponderado como santo? Porque é o que tem que acontecer. Participantes da sua santidade. Para isso é necessário perseverança na fé. 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Aqui, nós temos alguns fatores. A disciplina de Deus é um treinamento em nossas vidas. Deus tem propósito nas provações. Porque nós, como filhos, não devemos trazer vergonha para o nome dele, como pai. Deus tem um ideal grandioso para nós, para sermos participantes da sua santidade. E alcançarmos o quê? Resultados abençoados. 12. Que resultados abençoados são esses? Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Volta de novo para a pista de corrida. Mão descaída, cansado, tropeçando, tá? E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, nós chegamos até aqui no último estudo. E hoje nós vamos começar a trabalhar a partir do versículo 14. A perseverança na fé capacita os crentes a encorajarem-se mutuamente. Aqui, a pureza, a santidade, ao invés de profanidade. Essa palavra profano nós temos que entender, tá? A gente entende o devido entendimento da palavra profano, nós vamos ver quais são os dois lados da moeda. Um lado é profano, o outro é o santo. O que é santo, o que é profano? Tá? Então, essa perseverança na fé é uma capacitação para eu ajudar o irmão e o irmão me ajudar. É mútuo, é comunhão, é corpo de Cristo. Para alcançarmos santidade. O alvo é santidade. E não ser profano. Para isso nós precisamos então começar a trabalhar com a questão da santificação. A santificação é o princípio conservador da igreja. 1. Santificação. É o princípio conservador. O que conserva a igreja? A igreja.
santificação. A santificação tem que ser o nosso princípio de conservação da igreja. Tem que partir de nós e mutuamente. Agora, para isso, nós temos que compreender a palavra santificação. Qual santificação que nós estamos falando? Porque a Bíblia fala de pelo menos 3. Tá? A primeira, a santificação posicional, que é a santificação que nós recebemos na conversão, no novo nascimento. Nós adquirimos uma posição em Cristo. Nós somos separados do mundo para Ele, somos santificados para Ele. Separado, santo quer dizer separado. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, inclusive aqui, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esses santificados são separados para Ele, é posicional. Eu estou posicionalmente santificado com Cristo. É uma posição. Essa é uma santificação. Mas não é dessa que o texto está falando. Capítulo 6, versículo 11, ainda só para completar a ideia. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes o quê? Volta ao versículo 10. Aí mesmo, 6. Volta mais um. 9. Aí. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. O que é uma impureza? Prática sexual. Nem idólatras. Aqui impureza está ligada a impureza sexual solteiro. Nem adúlteros, prática sexual casado. Nem efeminados, nem sodomitas. Notem, está colocando tudo o povo que jaz no mundo, no maligno. Tá? Que é isso? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esses daí estavam no mundo. Tá? Agora o 11, agora vai entender melhor. Tais fostes algum de vós, desses que estavam no mundo. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. Lavaste o quê? O sangue de Jesus. E foste o que? Santificado, separado para Ele. Mas foste justificados. Não há justo nem sequer um. Mas Ele nos justificou. Não porque temos justiça em nós, ou mérito, mas porque a graça foi derramada sobre nós. E no Espírito do nosso Deus. Estão compreendendo? Essa é a santificação posicional. É a nova posição que estamos em Cristo quando cremos. Ok? Agora vamos para a santificação completa. A santificação completa, ela só ocorre na glorificação. Depois que a gente parte dessa por uma melhor. Na presença do Senhor, aonde a velha natureza é removida. Aliás, existe uma possibilidade de não precisar morrer. Tem um arrebatamento, que é a glorificação do corpo. Põe para mim aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne, sangue, isso é terreno. A santificação completa, ela não vai permitir que carne e sangue, esse corpo vai ter que ser transformado para herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse corpo é pecador.
tem que entrar o corpo santo lá, a santificação completa. Tá? 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos nós vamos morrer, mas transformados vamos ser todos. 2. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que mortos? Os que morreram em Cristo. E nós seremos transformados, corpo glorificado, santificação completa. 3. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade, um novo corpo, igual ao que Cristo ressuscitou. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? De Cristo na cruz. Então essa é a santificação completa que nós ainda vamos receber. O seu aspecto completo, um corpo glorificado. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Esse vai ser um cântico nesse momento, né? Onde está a morte a tua vitória? Aqueles que morreram em Cristo vão estar ressurretos. E o cântico vai ser: onde está a morte a tua vitória? Não me venceu. Onde está a morte o teu aguilhão? Aqueles que foram levados vivos, não foram feridos pela morte. Tem. Esta é a santificação completa, mas não é dessa que o texto está falando. O texto está falando da santificação prática. A santificação prática, vamos lá. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que santificação é essa que me leva a ver ao Senhor? Essa santificação que o texto está falando é a santificação prática. O que é a santificação prática? O que nós deveríamos ser no dia a dia. Como nós vivemos o dia a dia. E essa fé, essa santificação, essa fé perseverante, ela tem que ser progressiva. Eu sempre falo da fé progressiva. É isso que a santificação que Deus está falando. Eu tenho que estar melhor em comer com Deus hoje do que eu tive ontem. E amanhã melhor que hoje. É progressivo. Essa é a santificação prática que o texto está falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, é a vontade dele, que vos abstenhais da prostituição. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Estão vendo que são aspectos práticos do viver do dia a dia? Não adianta eu querer espiritualizar algo que já é espiritual por si próprio, falando do dia a dia do nosso viver. Sim. Não com desejo de lascívia, como os gentios, os pagãos que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Está falando da igreja, da comunhão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Nós temos estudado Hebreus. Quando passamos lá pelo capítulo 10, nós vimos: horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E aqui ele está avisando de novo. Ele é vingador. Com quem? Os filhos. Ele põe disciplina. Certo? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação.
Meus irmãos, essa é a grande exortação do texto para a minha vida e para a sua vida. A santificação com uma fé progressiva e perseverante. E a santificação é o princípio conservador da igreja. Qual o testemunho que a nossa igreja está dando aqui na Maria? Precisamos nós, membros dessa igreja, estarmos buscando essa santificação, para que essa santificação seja o princípio de conduta aqui da nossa igreja, porque isso é que vai conservar o bom testemunho. É isso que o texto está falando, é isso que o Senhor quer, da minha vida e da sua vida, da nossa vida como igreja. 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim é Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Isso significa que essa exortação que a palavra de Deus está trazendo hoje, se alguém rejeitar na nossa igreja essa orientação, não está me rejeitando, não é o homem que está rejeitando, é Deus. É a Deus. Porque a santificação é um princípio a ser seguido, a ser vivido. É a santificação prática. Nós não estamos lutando nem para a santificação posicional, porque já somos dele, nem para a completa, porque já temos essa promessa. Mas devemos lutar pela santificação prática, que tem que ser progressiva. Isso envolve o quê? Obediência da nossa parte e cooperação da nossa parte para que isso ocorra. Ser santificado é ser separado do uso comum. O que é ser profano? É ser o uso comum. Isso quer dizer profano. E ser santo é o contrário da moeda que eu falei para vocês. Um lado da moeda é o uso comum, o outro lado é o santo, o separado para Deus. Não podemos fazer parte do uso comum para ser posse do próprio Deus, para o uso dele, de Deus, e deleite dele com nossas vidas. O oposto de santificação é profanação. Esse é o oposto. A santidade prática deve existir como prova de uma nova vida que temos em Cristo, de uma vida interior. Então é uma questão de causa e de efeito. Se eu sou de Cristo, eu tenho que viver como alguém que é de Cristo. Simplesmente isso que o texto está dizendo. Ou seja, se Cristo foi recebido, rios de água viva têm que fluir da minha vida. Caso contrário, não verá Deus. Volta lá no Hebreus, 12, 14. Caso contrário, não verá Deus, porque não conhece Deus. Não é que é uma pena que vai ser recebida, é que tal pessoa não conhece Deus, por isso não vai ver. Sem a qual santificação, ninguém verá o Senhor. Porque não tem intimidade com Ele, não é dele, não é filho, é bastardo. Aí pergunto, estamos falando de uma corrida de fé, de perseverança. Qual é o nosso alvo quando participamos da corrida cristã? Qual deve ser o alvo? Ainda está no versículo 14. A paz, seguir a paz com todos. Primeiro alvo. Primeiro alvo da santificação. Seguir a paz com todos. A paz com todos os homens. E, segundo, a santificação. Ou seja, a santidade diante do Senhor. Volta no versículo 11. E a paz com todos os homens está ligado a quê? Toda a disciplina com efeito no momento que parece ser motivo
de alegria, mas de tristeza. E depois ele produz o quê? Fruto pacífico. Paz. Paz com os homens. E quando nós falamos de fruto pacífico, quando nós falamos de fruto de justiça, isso nos lembra o ministério do Senhor Jesus, capítulo 7, ainda de Hebreus, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, e também é rei de Salém, rei da paz. Esse é o ministério de quem? De Jesus Cristo. Que ministério que ele está realizando aqui? Rei de paz e rei de justiça. Agora, se somos seus discípulos e devemos seguir seus passos, devemos o quê? Produzir fruto de pacífico e fruto de justiça. O fruto pacífico está relacionado à nossa comunhão com os outros. Paz. E fruto de justiça, a nossa intimidade com Deus. Volta no 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Esse é o alvo da igreja, esse é o nosso alvo. Mas só que esse alvo, ele tem um objetivo limitado com relação ao mundo. Porque você consegue ter paz com quem aceita a paz. Tem limitações. Você não tem como forçar a paz. Você tem como fazer a sua parte. Esse verbo seguir, ele vai dar alguma orientação para nós. Esse verbo seguir, ele não traz só a ideia de desejar a paz, não é só isso, mas disposição de ir longe para obter essa paz. Não é só desejar, é ter disposição de ir longe para alcançar ela. É dedicação, é fruto pacífico. Já a palavra santificação e a santificação, tá? A palavra santificação é uma advertência implícita de que devemos buscar a paz a ponto do quê? De não comprometer a santificação. Porque essa santificação, sem ela, nós não podemos ver o Senhor. Ou seja, devemos buscar a paz sem sacrificar a santidade. E enterrarmos tudo no mar do amor. Esse é o grande problema que tem acontecido em muitas igrejas. Tudo em nome do amor. Tudo em nome da paz. Então o pecado fica impune. Não se trata, não se tem disciplina, não se tem normas, não se tem conduta, não se tem santidade. Isso é inegociável. A paz com todos, desde que a prioridade de santificação esteja em dia. Esse é o ponto. É isso que o texto está falando. É isso que a força dos verbos estão colocando. Deus, Ele quer a santidade. Ele não quer um mundo profano pacífico. Ele quer santidade. E esses que são santos têm que trazer fruto de paz. É essa a questão. O verbo seguir está no sentido de procura. É a busca de uma paz que o mundo não possui, que o mundo não pode dar. É o empenho por uma santidade que nunca poderá ser concretizada
nesta carne, neste mundo maligno. Não é? Até no reino de Deus, nós estamos estudando, né? O reino milenar. No final do seu reino, aquele mundo sem Satanás, dirigido pelo Senhor Jesus pessoalmente, vai ser como a areia do mar dos rebeldes profanos, que o mundo vai acabar em fogo. É um padrão de vida a ser adotado por mim e por você. É padrão de vida, é filosofia de vida. Com toda a dedicação, com toda a diligência pelo corpo de Cristo, cada um de nós, em plena devoção a Ele, separados para Ele. Santificação. Vocês compreendem isso? Vocês desejam viver isso? É uma vida de santidade em território alheio, no mundo maligno. É fruto de pacífico com pessoas que jazem no maligno. É complexo. Precisamos depender muito de Deus. Mas isso é o princípio a ser conservado na igreja. Segundo aspecto, versículo 15. A necessidade de pureza. Pastor, Oi? só um comentário sobre esse primeiro. Pois não. A maior dificuldade da santificação é dentro da própria casa que a gente vive. Sim. Porque muitas das vezes a gente não está num lugar que as pessoas que estão com a gente entendem o que a gente está querendo, entendem o que a gente, essa paz que a gente está querendo, esse fruto que a gente está tentando. É, porque é uma filosofia de vida, né? E a maior dificuldade está justamente ali no meio. Por isso que eu estou falando que é algo que a gente não pode concretizar. A gente tem que olhar, seguir firme e tudo vai correr contrário. A gente não pode correr contrário. Esse é o ponto. Tá? Ok? É porque assim, no meu ponto de vista, quando coloca que é um alvo que eu nunca vou alcançar. Não vai alcançar por completo, por enquanto. E quando a santificação for completa, sim. Enquanto aqui, não é que você não vai avançar, você vai conseguir concretizar diferente. Porque o concretizar tem ideia do absoluto. O absoluto é salvar. Porque esse concretizar vai ter falha até da minha parte, por ser pecador. Por mais que eu lute, vai ter momentos que eu falho também. Não é só a minha volta que falha, eu também falho. Né? Então isso que eu gosto. A necessidade de pureza. Necessidade de pureza na igreja. A santificação é o princípio, mas é necessário o quê? Pureza na igreja, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, está falando do ambiente de igreja. E note que esse ambiente, quando surge falta de pureza, separando-se da graça de Deus, isso vai gerar o quê? Raiz de amargura nos relacionamentos. E vai brotar o que disso? Perturbação.
E por meio dessa perturbação, muitos são contaminados. Essa corrida exige dedicação para não nos afastarmos da graça, numa santidade pessoal, zelosa, com pureza, na igreja local, na nossa igreja local. Atentando diligentemente, começa assim o texto lá, atentando diligentemente, com cuidado fraternal, com cuidado contínuo uns pelos outros. Nota, aqui está trabalhando comunhão. E aqui ele está apontando 2 perigos a serem evitados. Primeiro perigo, atentando diligentemente para quê? Que ninguém seja faltoso. Observe os irmãos. Atento se não tem ninguém faltoso. Mas pastor, isso é intrometer na vida das pessoas. Não, isso é ser irmão. Isso é fazer parte da mesma família. Ou vai deixar o irmão cair e quebrar a cara? É isso que o texto está falando. Separando-se da graça de Deus. Esse é o primeiro perigo a ser evitado. Atenção! Ajuda mútua. Somos pecadores. Faltas vamos cometer. Precisamos um ajudar o outro. E para ajudar o outro, não é falar, não está certo. Deixa quieto, uma hora dá certo. E vai deixando. É o que mais tem, gente. E as consequências são danosas, são terríveis. E elas não são vistas no primeiro momento. Às vezes leva anos para se colher fruto. Fruto amargo, fruto venenoso. Faltoso, não no sentido de deixar de conseguir, mas no estado contínuo e não de desvio. Veja bem, irmãos. O faltoso aqui, ele está no sentido absoluto. Aqui não está falando assim, foi um desvio. Não, é uma conduta. Quando Lutero falou que nós não podemos impedir que um pássaro pouse sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que ele faça ninho, essa é a diferença que o texto está falando aqui. Um desvio é quando o pássaro vem e pousa na sua cabeça, você sai daí. O desvio é quando o pecado vem, você até peca, mas você já percebe que você pecou e já, opa. Agora, quando o pássaro vem e faz ninho, e se passa a ser uma conduta, esse é o faltoso que eu estou falando. Aquele que está numa conduta pecaminosa. Não está falando de desvio. Está falando de uma maneira de viver. É a conduta da pessoa. Porque se a gente for tratar com todos os pecados de desvio da igreja, a gente não consegue nem nós mesmo. A gente não consegue, acho que, confessar todos os pecados que a gente comete. A gente sabe que é pecador. O problema é a pessoa ter a conduta pecaminosa. Aí é o problema. E é disso que o texto está falando. A conduta pecaminosa. Aqui, no contexto imediato que estamos aqui, vamos lembrar que é o contexto judaico, carta aos Hebreus, é abandonar o cristianismo e retornar para o judaísmo. É abandonar a fé, é não ter perseverança nela. É desprezar a separação de Deus para o corpo de Cristo e voltar atrás para a vida antiga. Agora, no sentido geral, é o cuidado que a igreja tem que estar vigilante, que nenhum membro se perca
desviando-se da graça. Nós temos que ter esse zelo um pelos outros. Tem igreja que quer contratar pastor para fazer isso profissionalmente. Isso é conduta da igreja. O pastor faz parte da igreja, deve fazer isso. Mas, esse é o ponto. É nossa conduta, é nossa diligência. É filosofia de vida, nossa filosofia de vida. Segundo perigo, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. São dois perigos aqui, esse é o segundo. O perigo de que outros sejam contaminados. Aqui, o pecado do coração, que não foi purificado, manifesta-se na vida dos que querem introduzir alienação, contenda e confusão. Raiz de amargura. Brota, perturba. Por meio dessa raiz de amargura, muitos são contaminados. Precisamos estar atentos. Senão, para cada problema que acontecer no nosso meio, e nós procurarmos defender, justificar pecado e criar raiz de amargura e perturbação no nosso meio, isso chama-se contaminação. É isso que o texto está falando. Essa é a advertência, esse é o segundo perigo que o texto está contando. Cuidado. Cuidado. Precisamos analisar as coisas com muita atenção, pedir sabedoria de Deus e não se deixar contaminar. Aqui, contra tais raízes de amargura, a igreja deve resguardar-se com toda a diligência e resistindo os pecados nos seus próprios começos, brotando. Quando está brotando, ação. Não espera crescer, não. Ação. Aqui ele está se referindo a um texto de Deuteronômio que eu vou ler para vocês. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Isso está se referindo, lógico, a Israel, como nação. Mas ele está tirando o mesmo princípio daquela comunidade para essa comunidade, corpo de Cristo. Terceiro, o lugar comum, que é o ser profano. Profanidade. Versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Pode voltar. 16. O perigo do lugar comum. O perigo de ser profano. Para isso, nós precisamos compreender aqui duas palavras: impuro e profano.
nem haja algum impuro. Aí a palavra poderia ser traduzida como fornicador, que é a palavra grega pornos, da onde vem pornografia. Significa aquele que viola a santidade das relações matrimoniais, tornando-se símbolo da infidelidade a Deus. É isso que quer dizer a palavra impureza. E o que quer dizer a palavra profano? Ter as coisas santas por comuns. Ter as coisas santas por comuns. Se a primeira palavra, impureza, está ligada à fidelidade matrimonial e a segunda, a ter as coisas como comum, o que nossa sociedade tem comprado e praticado? Divórcio e casamento. As duas palavras que há. O profano tomar as coisas por comum, isso é normal, gente. É normal. Quanta gente que não tem problema de não deu, não bateu. Não tem problema. É normal, está tudo. Isso é ser profano. É isso que o texto está falando. Profano é o lugar comum. Só que medido por baixo, pelo mundo, pela pessoa sem Cristo. Essa é a questão que o texto está trabalhando. Nessa corrida que nós estamos de fé, nós temos a grande alvo, seguir Jesus. Ele é o nosso exemplo. Só que o texto está mostrando o exemplo de alguém que estava nessa corrida e não teve boa performance. Exato. Agora ele está dando um exemplo do negativo. Olha os vencedores. Olha Jesus. Olha para você, seja o vencedor. Olha para o Esaú. Vê como que é ser perdedor. Veja aí. Ele está na corrida. Mas veja aí. Esaú é o profano do exemplo. Por não fazer justa apreciação do sagrado. Por um repasto, vendeu o direito da primogenitura. Por um prato de lentilha, o que é a primogenitura? Quais são os direitos? A primogenitura são bênçãos espirituais. Qual é o direito? Essa pessoa tem o direito de administrar a casa. Essa pessoa é o sacerdote da família. Essa pessoa tem porção dobrada da herança. E essa pessoa, no caso de Esaú, ele tinha a bênção de Abraão, mediante a qual viria o Messias, Jesus. E ele abriu mão desse privilégio por um prato de comida. Esse é o exemplo do profano. Ele não levou Deus a sério. O texto não está falando que ele não cria Deus. Está falando que ele não levava a sério. Ele tratava as coisas de Deus com prioridade nas coisas da terra. Comida gostosa. Deixa as coisas de Deus em segundo lugar. Por causa de um manjar, vendeu. Não foi enganado, não. A gente pensa, não foi enganado. Não foi, não. Vendeu. Vendeu. Por prato de comida. Ele foi irresponsável.
decisões nas nossas vidas cujas consequências elas são irrevogáveis. Filho, 17. Pois não achou lugar para arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irrevogável. A consequência foi irrevogável. E dependendo da decisão que nós tomarmos, vai trazer consequências irrevogáveis. É isso que o texto está chamando a nossa atenção. Cuidado! Olha o Esaú como que foi. Não está tratando da salvação do Esaú. Mas se ele era idôneo para a posição que ele estava herdando e correspondia à confiança que nele estava depositada. Nós somos resgatados, nós somos comprados por preço. Somos santificados posicionalmente em Cristo. A santificação completa nos aguarda. Mas enquanto aqui, como que fica isso? É isso que ele está cobrando. O aqui. O agora. Agora percebe bem. Presta um pouquinho atenção na vida do Esaú. A gente começa a olhar e pensa, puxa, Esaú. Não. Pegue e olhe o Esaú com os olhos da sociedade. Olho profano, olho comum. Quem que é o Esaú? Ah, é uma pessoa comum. Aliás, é um sujeito legal. Porque muitas vezes a pessoa pensa que profano é um indivíduo obsceno. Mas não é isso que o texto está aparecendo. Esaú é um sujeito simpático. Bom caçador, gosta de caçar. Prepara a comida para o pai, gosta do pai, ama o pai, é apegado ao pai dele. Trabalhador, bem-sucedido, honesto. Você não vê nada de errado na vida dele. Mas ele não estava verdadeiramente interessado nas coisas de Deus. Você está verdadeiramente interessado nas coisas de Deus? Por mais certinho possa parecer sua vida, por mais que as pessoas falem, não, boa gente, olha só, que beleza, olha, cidadão de referência. E essa referência pode ser o quê? Um profano. Um profano, ele pode vir na igreja. Um profano pode até falar o nome de Jesus. Mas um santificado, ele tem princípios que vão conservar a própria vida e a vida do testemunho da igreja. Tem necessidades de pureza. Tem compromisso de fato e de verdade com Jesus Cristo. E não trata as coisas como lugar comum. Coisa comum, normal. É assim, gente. O que é isso? Cai na real. Isso é ser profano. Para essa corrida, nós não temos força, meus irmãos. Precisamos buscar essa força do alto. A nossa mente nos engana, precisamos buscar na palavra de Deus. Os nossos conceitos, muitas vezes, estão equivocados, podem estar no lugar comum. Precisamos de atenção para fazermos nosso papel direitinho, e servir a Deus direitinho, e trazer glória ao seu nome. Que o Senhor nos ajude para a glória dele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé.
Senhor, agradecemos pela tua grande obra em nós, porque o Senhor é a nossa referência, o Senhor é o autor da salvação. Somente em Ti confio, Senhor, que sejamos zelosos por essa fé e que nessa corrida o Senhor possa ser a nossa força e fortaleza, em que em tudo o Seu nome seja exaltado, Senhor, quer em palavras, quer em ação, que possamos na força do Senhor vivê-las para a Tua glória. Para isso, ó Deus, que o Teu amor seja presente a cada dia em nós, amor esse que foi provado na entrega de Seu Filho, Jesus Cristo, em quem alcançamos superabundante graça, não por mérito, mas pela fé que o Senhor colocou em nós, e que se faz presente em nós na pessoa do Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando, nos fortalecendo, nos ensinando, para que possamos ser mais que vencedores nessa corrida. Que assim possamos estar debaixo da Tua bênção, a Tua igreja, agora e sempre. Amém. Ok?